Ok, ok. Our recording is started. Começamos a gravar. Então, assistente copiloto Suryan, eu sou o Taza, é o piloto da nave, e o copiloto é o Suryan, esse aqui atrás. Vejam vocês quem está aí. Então, você sabe que a realidade de todo mundo é a esquizofrenia. É o caso, né? A esquizofrenia é uma bipolaridade. Agora, a psiquiatria e a psicanálise ficaram democráticas, a gente não fala mais esquizofrênico, isso parece um palavrão. Então, a gente vai ficar, não pode chamar assim. Psicose maníaco-depressiva, atualmente, a gente fala bipolar, né? Porque a pessoa pode se ofender. Na realidade, o bipolar é como um amigo meu. Tem um amigo meu que é bipolar, eu juro vocês que não estou tirando o pelo, não me processem, por favor, que eu só estou falando, nós só estamos brincando aqui, mas eu juro que esse amigo meu falou que era bipolar, viu, Surya? Ele disse que quando ele está em fase de mania, antigamente a gente chamava isso de psicose maníaco-depressiva, agora parece que o nome mudou, que é para ficar mais democrático e não ofender a pessoa. Mas o fato é o mesmo, quer dizer, a pessoa que tem psicose maníaco-depressiva, ela pode, na fase da mania, entende? Ir para um banco e pedir um empréstimo vultoso que ela, entende, depois não vai ter condições de pagar. Quando ela compra 5 guitarras, como um amigo meu fez isso há uns anos atrás. Aí não entra em depressão porque não tem como pagar. Aí a situação fica meio difícil. Aí ele fica deprimido e fica assim com muito medo porque realmente daqui a pouco vão processá-lo. Você não pode ir num banco, entende, pedir um empréstimo, comprar 5 guitarras e depois dizer, olha, não posso pagar. Aí ele me disse, olha, Taz, o que eu estou a fim de fazer é conversar para um juiz que me declare esquizofrênico. Então eu não vou precisar, entende? Eu não vou precisar pagar a minha dívida. Esse que é o problema do bipolar. O bipolar também pode fazer o seguinte, ele pede emprestado para alguém um sapato, um capacho, uma bolsa, mas no dia seguinte não se lembra porque outra pessoa estará assumindo o controle cerebral. Nós somos 5 ou 10 pessoas, não somos uma pessoa só. Você vê que aqui, por exemplo, eu estou representando 2. E ainda tem o Surya aqui atrás, o copiloto da espaçonave, aqui também como 2 pessoas. E assim nós somos. Mas o Osho diz que nós não somos 2 pessoas, nós não somos uma e nós não somos nem 2, nós somos uma multidão, é um monte de gente. Um monte de gente que existe em nós. Então uma outra pessoa estará no controle, entende? Do nosso cérebro no dia seguinte, então mal vai se lembrar, entende? Que pediu a bolsa emprestado. Lembra, mas tudo se passa como se não lembrasse, porque não é bem a mesma pessoa. Entende? Isso é quase que desesperante. Surya, alguma pergunta? Não? Uma pergunta sobre bipolaridade? Sim. Bom, eu gostaria de fazer uma pergunta sobre... Ele sumiu aí, mas ele tá aí. Sobre bipolar... Apareci, cheguei aqui, ó. Então a minha pergunta é o seguinte, se o Osho mesmo diz que somos... A freudiana barba, o cavanhaque, deixa eu coçar. Pois é, coça aí. Se mesmo o Osho diz que... O próprio Osho diz que, no caso, nós somos mais de uma pessoa, como se explica a esquizofrenia, então? Dentro da normalidade... E dentro do que não é normal, que daí no caso é considerado uma patologia. Por favor, esclareça. Certo. Então me empresta aqui. É procedente, a sua pergunta é extremamente procedente, Surya. O normal do ser humano é ser ligeiramente esquizofrênico. Isso é o que o Osho propõe, que todos nós somos um tanto quanto esquizofrênico. A sociedade como um todo é esquizofrênica, porque todo o processo é esquizofrênico. Você pode ver que todas as pessoas se comportam como se fossem 2 ou 3 pessoas. Hoje estão com um estado de humor, amanhã estarão com outro estado de humor. Os casos patológicos são aqueles que são exagerados, são os casos
agudos, quer dizer, a pessoa tem muita vulnerabilidade e pouca proteção. Então ela se influencia demais pelo meio e se torna muito dividida. De vez em quando, a pessoa realmente se torna unificada, mas quase que sem cabeça. Aliás, na meditação, você provoca esse estado de coisa de ficar sem cabeça. Você, na realidade, se torna unificado. Nós temos, cada um de nós, 2 lobos cerebrais, 2 cérebros, um de um lado, outro de outro. A mão direita é controlada pelo cérebro esquerdo, a mão esquerda é controlada pelo cérebro direito. O cérebro direito é mais meditativo e brincalhão. O cérebro esquerdo, racional e sisudo. Em geral é assim. Para a ciência racional, você precisa do lado esquerdo do cérebro. Para ser brincalhão e um bom amante e divertido, você tem que usar o lado direito do cérebro. Ou, por exemplo, tem muita gente que faz pinturas com a mão esquerda. Elas saem muito diferentes do que se você fizer racionais pinturas com a mão direita. Então, e existe uma ponte no meio entre os 2 cérebros, né? Essa ponte faz a conexão entre os 2 cérebros. A meditação acentua a presença dessa ponte, de maneira que você vai se tornar unificado, você vai se tornar um. E então vai deixar de ser esquizofrênico, vai deixar de ser 2. Então, essa ponte, muitas vezes ela se rompe. E quando se rompe, a pessoa se torna realmente 2 pessoas. Então, uma delas, entende, briga com você. E a outra diz que te ama. Isso vive acontecendo muito. Uma pessoa diz que ama sua filhinha, entende? A outra parte dele joga ela do 10º andar. Isso também acontece na nossa infeliz sociedade. Essas coisas terríveis acontecem e é por causa desse fenômeno da esquizofrenia, no meu entender particular, no nosso entender aqui com o copiloto Surya e o comandante Taza dessa espaçonave, que é a espaçonave de todos nós, do universo. Bom, são 7 minutos e 29 segundos, nós já temos que nos preparar para zarpar. Porque na realidade, mas nunca se esqueçam dessa coisa, o grande segredo da meditação é fazer você se tornar unificado e uno. Quanto mais forte estiver essa ponte entre os 2 lados do cérebro, você vai se comportar como uma pessoa só. E quanto mais dividido você estiver, pior para todos e para você. Aqui, o comandante Taza e o copiloto Suryam falando de São Paulo, Brasil, para você. Corta!